Uma boa noite, queridos irmãos. É com grande alegria que nos encontramos reunidos neste lar espírita, Mãe Maria Arcanjo Rafael, onde somos sempre muito bem acolhidos para recebermos as energias, os eflúvios emanados da espiritualidade destinados a cada um de nós, para que, ao término das atividades materiais da casa, nós possamos seguir para o nosso lar, para os nossos afazeres, com a proteção divina. Mas sempre sabendo que o trabalho espiritual continua por todos nós, inclusive pelos nossos irmãos desencarnados, que também nos acompanharam até a chegada a esta casa. Então, é com grande alegria que aceitamos esse convite, a primeira vez que nós nos encontramos nesta casa. Trazemos um abraço fraterno do Centro Espírita Caminho do Amor, na qual temos a oportunidade de estar voluntário nesta reencarnação. Pois bem, meus irmãos, na noite de hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre essa doutrina esclarecedora e consoladora que é a doutrina dos Espíritos. Doutrina esta fundamentada sob 5 obras básicas codificadas por Allan Kardec. Com a sua primeira, trazida a nós, em 18 de abril de 1857, que é o Livro dos Espíritos. Obra esta que nos traz perguntas e respostas. Aproximadamente, se não me falha a memória, são 1019 para o nosso estudo, para nosso crescimento, para a nossa evolução. Meus irmãos, essa doutrina é uma doutrina muito nova, podemos assim dizer, em nosso meio terreno, mas que já, por outras facetas, muito bem divulgada pelo Cristo em sua passagem aqui pela Terra. Mas tenhamos a certeza de que essa, como sendo uma das doutrinas, sob o nome de Consolador Prometido, Jesus nos assegurou de que encaminharia esse Consolador para nos auxiliar, para estar à nossa disposição no processo evolutivo de cada um de nós. Sabemos que somos espíritos imperfeitos, que estamos neste mundo de provas e expiações para crescer, para melhorar. Claro que cada um ao seu tempo, porque nós e a doutrina dos Espíritos em nenhum momento determina tempo a evolução de cada um. Então é preciso que nós estejamos preparados para essa internalização do conhecimento, do convite, pondo em prática os ensinamentos cristãos constantemente na nossa reencarnação. Mesmo sabendo que somos espíritos imperfeitos e que estamos aqui para crescer, esta justificativa que muitos de nós ainda utilizamos, ela já é um pouco passada, né? Nós bem sabemos que 30 minutos de doutrina dos Espíritos, nós já não somos mais desconhecedores da verdade. Bem, quero dizer então que o tempo que nos é permitido estar na casa de oração, nós já saímos sabendo algo. Então já não somos mais tão ignorantes. Quer dizer, sem conhecimento. E essa doutrina, nós também sabemos e já podemos avaliar que é uma doutrina simples. É uma doutrina que não tem nenhum mistério a ser seguido. Ela é pura, ela é verdadeira, ela nos traz verdadeiramente o que Jesus nos deixou. O seu legado de amor, o seu legado de caridade, do perdão, do amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Vejamos, o convite ele é indistinto. A posição social, a credo, raça, cabe a todos nós. Hoje nós procuramos essa doutrina, que com certeza está compatível com a nossa necessidade. Porque nós viemos sedentos de explicações.
de entender o porquê de situações que nós estamos passando. Nossos familiares, nossos amigos, no nosso lar, no trabalho. E essa doutrina, ela de uma forma muito simples, ela nos explica as situações a qual nós ainda nos acometemos pelas enfermidades, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela moral. Mas claro que é preciso também deste tempo para que nós possamos assimilar e entender o que ela quer nos dizer. E dentro dessas 1019 perguntas e respostas que constam no Livro dos Espíritos, muitos dos Espíritos nos disseram que ainda nós não estávamos em condições, ou quer dizer, preparados, para receber tais respostas sobre o questionamento de Kardec. Vejamos. Então, os passos devem ser seguros, lentos e firmes, para que possamos, sim, ter o alcance maior do objetivo e do propósito da nossa reencarnação. Ninguém veio à Terra para sofrer continuamente. Sabemos que a dor é um aguilhão necessário a cada um de nós para nos mexermos, para procurarmos a cura, a melhora, o esclarecimento. Porque senão nós permaneceríamos estacionados. Importante reforçar que a doutrina nos deixa bem claro que o espírito estaciona ou progride, jamais retroage, jamais volta para trás. Nos assegura desta forma. Então já podemos ter um incentivo a mais de ir em busca de conhecimento, de esclarecimento e de melhora constante. Sabendo que as dores estão presentes, as enfermidades estão presentes e que estas são uma mola propulsora para o nosso avanço, porque nos incomoda, porque de fato ela nos deixa muito preocupados, e assim nós vamos em busca, repito, do conhecimento, do esclarecimento, da cura. E esta cura, ela é tanto na parte material quanto espiritual. Quando nós curamos o espírito, este espírito há de refletir em nosso corpo físico, este corpo de matéria. Então é preciso que nós entendamos que esta doutrina presente em nossa vivência, em nosso meio, serve-nos para nos auxiliar, ajudando-nos a seguir confiantes. Porque muitos ainda optam pela descrença, por deixar para frente. Vamos deixar assim, que tá bom. Eu vou até onde eu conheço. Tá tudo certo, meus irmãos. Porque a doutrina, ela não exige, ela não obriga ninguém. Porque Deus nos confiou o livre-arbítrio, que é a escolha individual de cada um, de fazer ou de não fazer, de seguir ou de parar. E essa doutrina que nos possibilita essa consciência, claro que de uma certa forma ela acaba nos mostrando que nós devemos caminhar. É preciso nós caminharmos. E muitas justificativas nós vamos ouvindo ao longo dos tempos que eu estou muito cansado, eu já estou muito velho, eu vou deixar para a próxima. Meus irmãos, não mais utilizemos essas justificativas para o nosso progresso, para o nosso avanço, para a nossa felicidade. Tanto de nós falamos na felicidade, que estamos em busca dessa felicidade. A felicidade está presente em nosso meio. Pode não estar por completa, que bem sabemos, por ser um plano de provas e expiações, ela não pode estar. Mas ela está em nosso meio dentro da capacidade e da necessidade de cada um. Então nós podemos sim ser felizes nesse momento que aqui nos encontramos. E cada vez mais ir em busca dessa felicidade através do trabalho, do esforço, do empenho de cada um.
Então não vamos pegar as justificativas que nós estamos cansados de ouvir e mesmo de falar. Vamos trabalhar constantemente pela nossa melhora. E nós podemos nos tornar também, como Jesus nos fala, em exemplos. Claro que não da elevação e da pureza de Jesus, mas sim nós podemos já iniciar um processo de exemplificação através da nossa conduta correta, das nossas boas escolhas, das nossas boas palavras, das nossas boas ações. Então vejamos, nós somos espíritos reencarnados neste mundo de provas e expiações, criados simples e sem conhecimento por Deus, para chegarmos à perfeição. Demandará tempo? A gente sabe que sim, mas vamos em busca gradual dessa melhora e desse avanço. Eu me recordo que quando iniciei na casa espírita, aos meus 12 anos, isso faz, a gente faz o cálculo, agora vamos descobrir minha idade, não tem problema com isso. Isso faz 31 anos. Então eu estou com 43, passo daqui uns dias. E me sinto muito feliz por ter tido a oportunidade de estar nesta doutrina. Mas há 31 anos eu trabalho para que essa doutrina esteja em mim, que é uma diferença muito grande. Fazer com que os seus ensinamentos estejam nas minhas ações, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nos meus exemplos. Então é preciso nós internalizarmos este conhecimento gradual, porque não quer dizer que eu esteja esses 31 anos que eu sou professor de espiritismo e formado, porque não existe formado na doutrina. Existe eternos aprendizes. Então, todos nós somos iguais. Todos nós estamos na mesma embarcação. Eu gosto muito de dizer isso porque cria esperança naqueles que se encontram desesperançosos com as suas situações adversas à sua vontade. Porque quando nós somos partícipes desse processo, estamos contidos nesse processo, e sabendo que Jesus está ao leme desta embarcação, por mais forte que seja o vento, que seja a chuva, que seja as ondas, essa embarcação não naufragará, porque Jesus está à frente. E é com Ele que nós devemos estar. E é com Ele que devemos aceitar diariamente o convite. Nós sabemos que vivemos hoje dias muito materiais, onde o materialismo impacta fortemente no nosso processo reencarnatório. Mas é preciso dosar corretamente, meus irmãos. Porque quando nós partirmos, porque a doutrina fala-nos da reencarnação, quer dizer que o espírito vive, o corpo retorna ao pó. E quando o espírito retornar ao processo reencarnatório, sob um novo corpo, ele habitará. Vejamos então que é necessário nós cuidarmos do nosso espírito. E nós cuidando desse espírito, nós temos a certeza de que o que aqui nós plantarmos, nós hemos de colher. Se não em tempo aqui, na nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual. Pode nos parecer assustador falar assim, mas não quero de forma alguma trazer esta sensação a nenhum dos irmãos. Mas a confiança de que nós somos eternos. E por isso, em falar de estar com Jesus e trabalhar com Jesus, para que nós consigamos cada vez mais estarmos melhores. E podermos ajudar aqueles irmãos que um dia que estão
semelhante a um dia como nós estávamos, perturbados, desesperançosos. E essa doutrina nos dá essa possibilidade, nos faz esse convite. Mas é claro que é preciso que nós aceitemos. O aceite tem que ser individual. O convite ele é feito a todos, mas nem todos hão de aceitar. E nós também, repito, não estamos aqui para julgar aqueles que não se acham preparados. O nosso trabalho é nos esforçar para que, em tempo, estes irmãos despertem, como nós um dia despertamos. Porque, para a próxima reencarnação, nós já temos um grande trabalho. E nós já temos também as nossas reparações. E se nós acumularmos dessa para a outra, bastante trabalho, né? E nós talvez nem vamos lembrar do que nós assumimos nesta. Então, o trabalho é contínuo. E esta doutrina, ela nos possibilita entender e também aceitar. Mas aquele que se acha ainda incapaz, continuamos orando, continuamos emitindo vibrações positivas para que estes um dia se assegurem ao Cristo como nós hoje estamos nos assegurando. Pois a salvação depende de cada um de nós. Já nos diz muito claramente o Evangelho que fora da caridade não há salvação. A caridade ela é fundamental na nossa existência. Seja ela física, material, espiritual e moral. Por que é que nós não vamos entrar no viés das informações ou das rotulações do que é e não é referente ao materialismo? Tudo que é feito de coração, tudo que é feito sem apego e sem espera de recompensa, está tudo certo. É isso mesmo que o Pai espera e aguarda de nós. Acredito que ficou a dica, né? Agora está em avaliar cada um de nós. Como está sendo feitas as nossas caridades? Essa doutrina, ela nos deixa muito claro que tudo que se planta, se colhe. É uma doutrina vinda de Deus, porque é uma das máximas dele. Vejamos, tudo que se planta, se colhe. O que não planta, não colhe. Então, a escolha do que plantar, todos nós temos a oportunidade de fazer. Agora, após plantarmos, obrigatoriamente vamos colher. Por isso que nós gostamos de reforçar que é importante que nós tenhamos muita consciência e seleção das sementes que nós queremos plantar. Porque a colheita, ela será obrigatória. E bem sabemos que se plantamos espinhos, vamos colher espinhos. E se plantamos flores, flores hemos de colher. Então vejamos, meus irmãos, esta é uma doutrina, repito o que falei no início, muito simples de ser entendida. Basta com que nós nos interessemos em conhecer as máximas do Cristo. E estas estão ao nosso dispor e são alcançáveis a todos nós. Repito, não existe distinção para o Pai. Todos nós somos seus filhos. Por conseguinte, somos irmãos. E é preciso que nós aceitemos isso. Porque muitos de nós passamos encarnações e reencarnações lutando contra isso.
desperdiçando oportunidades gloriosas de seguirmos no bem, de repararmos as nossas desavenças com o nosso próximo, com os nossos familiares, com aqueles que nos rodeiam. Essa doutrina, meus irmãos, ela nos consola, porque quando nós nos encontramos em desespero, nos encontramos perturbados por situações na qual nós bem sabemos que são resultado das nossas escolhas e também da nossa necessidade, porque reencarnamos num plano de provas e expiações onde precisamos provar ou expiar aquilo que o Espírito necessita para o seu avanço. E essa doutrina que nos possibilita esse entendimento, ela faz com que nós reflitamos cada vez mais. E é importante que nós tenhamos essa conexão muito bem alinhada com Deus. Quando eu cheguei na casa espírita, eu li que diz: deixe seu telefone e conecte-se com Deus. A senha é oração. Vejamos, meus irmãos. Uma mensagem simples, mas que nos traz uma reflexão muito grande. Eu quero de fato me conectar com Deus. Eu quero estar com este Deus. Ao tempo que nós nos encontrarmos aqui, que seja 30, 40 minutos, é de grande valor. Mas quais são as minhas escolhas? Realmente eu estou aqui? Eu quero estar aqui? Ou eu estou fisicamente aqui, mas os meus pensamentos estão fora, no lar, no trabalho, no meio social? Eu sei que é muito difícil nós nos desconectarmos lá de fora e estarmos de fato concentrados e compenetrados aqui dentro. Mas devemos nos esforçar. E somos avaliados pelo Pai pelo nosso esforço, que é o primeiro passo para conseguirmos aos demais obter. Para que a esperança de fato se apresente e o Pai veja que nós estamos dispostos a mudar, a melhorar. Então, meus irmãos, é preciso que nós entendamos que nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Embora em alguns momentos nós não entendemos ou não temos a resposta. Mas não cai uma folha da árvore que não seja da permissão do Pai. Tudo é permitido que aconteça pelo Pai. Então, eu me pergunto, eu prefiro me revoltar e causar muito mais turbulências na minha vivência? Ou eu prefiro me resignar, aceitando que o Pai não dá o fardo mais pesado que as nossas forças e que está olhando sempre por nós? Dois caminhos, duas escolhas. Aqui nós não vamos tendenciar ninguém para nenhuma nem para outra. A consciência de cada um o fará. E é isso que, ao longo de todo esse tempo, a gente vem trabalhando e vem labutando e vem peleando, como a gente fala lá no Rio Grande, para que a gente consiga. É fácil? Não é. É difícil? Também não é. Basta que nós queiramos. Esse esforço, essa dedicação tem que ser individual. Tem que partir de dentro de nós. O interesse tem que estar conosco. Porque vejamos, a equipe espiritual desta casa preparou esse ambiente, higienizou o ambiente para nos receber. Todos nós. Então, ela se predispôs a nos receber neste lar. E nos transmitir as energias
benéficas e salutares para o nosso refazimento ao tempo que nós aqui nos encontramos. Para sairmos daqui, como disse no início, em melhor condição do que quando aqui chegamos. E é isso aí. Ela segue trabalhando depois? Segue trabalhando depois. E nós devemos levar essa esperança e esse compromisso de também seguir trabalhando após sair daqui. Nessa nossa reforma interior, nessa nossa busca constante de estarmos aparando nossas arestas, nos conhecendo. E essa doutrina, ela nos traz claramente as informações, porque ela muitas vezes ela é bem direta, né? Ou até mesmo os faladores, como eu, somos bem diretos. Nós temos uma habilidade imensa em saber da vida do outrem, em saber o que o outrem passa, o que o outrem faz, certo ou errado. Mas agora, quando nós olhamos para o nosso interior, nós nos assustamos. E então, o que é mais fácil, se me permitam assim dizer, é olhar para o meu vizinho. É dizer e apontar o seu erro. Dificilmente nós elogiamos. Mas quando nós deparamos nós com as nossas imperfeições, nós arrepiamos. Porque tudo que nós identificamos no outrem é porque nós possuímos. É uma semelhança. O que eu consigo perceber no outro é porque eu tenho. Porque é conhecido por nós e não desconhecido. Então eu sempre digo que a gente tem que procurar olhar para dentro de nós, para a nossa casa, arrumar a nossa casa. É um pensamento ou um sentimento egoísta? Eu não vejo dessa forma. Porque eu acredito que doente não pode cuidar de doente. Agora, quando estamos sãos, estamos bem, aí sim nós podemos estender a mão e ajudar. Por isso que a limpeza e a reforma ela tem que ser em nós primeiramente. Ver o que eu preciso, o que eu não preciso, como fazer, como não fazer. Está aí a doutrina com 5 obras básicas e tantas outras complementares para nos auxiliar, para nos ajudar. E o que nós queremos mais? Às vezes eu me pergunto, o que a gente quer mais? Meus irmãos, o Pai espera de nós o mínimo. O mínimo. E nós queremos dele o máximo. Vamos inverter. Fazer o nosso máximo, pois o mínimo do Pai já está em nós. Ele nos aguarda, sempre. Nas conversações, nos diálogos, na oração. Vamos nos reservar e com ele conversar. Trocar um papo reto, como a gente fala aí nos verbetes populares. Ó, Pai, aconteceu isso comigo. Mas a gente não quer. Porque a gente justifica, aí vem as nossas justificativas. Não, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Tá certo, meus irmãos, ele sabe e ele vê tudo. Mas ele deseja que nós nos coloquemos sobre a humildade de com ele conversar. E de com ele entender o que se passa. Porque eu já optei pelo caminho de não questionar Deus. Não. Mas sim de pedir a ele que ele possa me dar a condição de compreender a sua decisão. Eu acredito que isso para mim é muito importante. E eu peço sempre a ele para que ele possa clarear a minha consciência, o meu espírito, para entender e aceitar os seus desígnios e não a minha vontade. Porque, em grande maioria das vezes, a minha vontade não é a melhor, não é a correta. Sejamos humildes em reconhecer que nós necessitamos uns dos outros. Que nós somos verdadeiros irmãos. E que hemos de nos encontrar na nossa verdadeira morada. Não percamos a esperança nunca. E essa doutrina
como uma doutrina de luz, ela está para iluminar os nossos passos, iluminar o nosso horizonte. Mas é preciso com ela estar e ela aceitar. Passamos 3 minutos do horário. Peço desculpa aos irmãos, mas quando a gente começa a falar, a hora passa muito rápido, né? Para quem escuta, às vezes parece que ela não passa nunca, mas para quem fala, ela passa muito rápido. Então nós agradecemos mais uma vez os olhares, as boas vibrações, que possamos sair daqui, repito pela 3ª vez, em melhores condições do que quando aqui chegamos. Não pelo que o Atílio falou, mas pelo que eu recebi dos nossos amigos espirituais, que, repito, preparou tudo isso para nos acolher e para sairmos aqui felizes. Uma semana se inicia. Que possamos ter essa semana abençoada, fortalecida, com os nossos horizontes muito bem resplandecentes, no caminho do bem sempre. Porque é preciso neste caminho estar, no caminho do bem. Mais uma vez, o nosso muito obrigado à casa, a todos, que a paz esteja em cada coração, em cada pensamento e em cada ato de amor na nossa reencarnação. Que assim seja, queridos.